Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta, pastor Vanderlei Coutinho, aqui no canal, é o quartinho de oração Visão de Águia, para mais um momento de fé e de esperança. Em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para o teu coração no dia de hoje. Faça o seu pedido de oração no chat, faça também na descrição deste vídeo e logo abaixo do seu pedido declare: eu sei que o meu Redentor vive. Tá bom? Logo abaixo do seu pedido escreva: eu sei que o meu Redentor vive. Deus te abençoe muito, obrigado pelo carinho da sua audiência. Peço para você compartilhar com alguém, hein? Porque sempre é bom compartilharmos as coisas que entendemos que são boas para as nossas vidas, tá bom? Irmãos, gostaria de refletir com vocês na palavra do Senhor no dia de hoje. A minha Bíblia está em Jó, capítulo 19, versículo de número 25. Foi exatamente o que eu pedi para você declarar. Jó, capítulo 19, versículo 25 diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, vamos refletir um pouquinho nesta passagem bíblica. Este versículo faz parte de uma das declarações mais poderosas de fé na Bíblia Sagrada e foram declaradas por um homem chamado Jó. Mesmo em meio ao sofrimento extremo, Jó expressa uma confiança inabalável no Senhor nosso Deus. Jó não apenas acredita na existência de um Redentor, mas também em sua vitória final sobre todas as coisas. Então, essa declaração é uma declaração de fé, e por ser uma declaração de fé, nos oferece lições importantíssimas, especialmente em tempos de dificuldades. Alguém aqui está vivendo um tempo de dificuldades? Se alguém aqui estiver vivendo um tempo de dificuldades, um tempo de sofrimento, então esta palavra de Deus é para o teu coração. Bom, nós vamos observar que quando Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Aqui nós vamos observar a fé de Jó em meio ao sofrimento. Jó vai ter fé em meio ao sofrimento. No contexto de Jó, ele estava atravessando um dos piores momentos, uma das piores provas de sua vida. Ele havia perdido seus bens, ele havia perdido seus filhos e ele estava agora fisicamente doente. Então as palavras de Jó neste versículo são ainda mais impressionantes. Exatamente isso, considerando o cenário de dor, considerando o cenário de desespero em que ele se encontrava. Agora, ele sabia que mesmo diante desta situação, o seu Redentor estava vivo e ativo. O seu Redentor estava vivo e ativo. Ei, eu e você precisamos de ter fé em meio ao sofrimento. Precisamos ter fé em meio às calamidades, às dificuldades, às dores. Precisamos ter fé. Observa uma coisa assim, aqui.
Assim como Jó, muitas vezes eu e você enfrentamos situações grandes e de grande sofrimento, situações de grande incerteza. Em meio ao sofrimento, nós podemos ser tentados a duvidar ou perder a esperança. Nós somos tentados. Tem gente aqui que está sendo tentado em meio a este sofrimento a desistir, a duvidar, a não acreditar mais. No entanto, a fé de Jó nos ensina que mesmo nos piores momentos, devemos manter a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele está vivo e que em sua soberania Ele tem um controle, Ele tem o controle de tudo, Ele tem. E Ele, no momento certo, agirá em nosso favor. Olha a certeza de Jó, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Primeiro, nós vamos observar sua fé em meio ao sofrimento. E ele vai declarar: eu sei que o meu Redentor vive. A certeza de um Redentor vivo. Você tem certeza que o seu Redentor vive? Você acredita que ele vive? A palavra redentor no Antigo Testamento é um termo poderoso que se refere àquele que resgata ou compra alguém de volta. Ei, esta palavra, o redentor, significa aquele que resgata, aquele que compra de volta. Ei, ele compra de volta aquele que está perdido, ele resgata. O Senhor está te resgatando desta situação. Jó, aqui, ele expressa uma confiança não apenas na existência de um Deus, mas na ação de Deus como seu redentor pessoal. E eu e você podemos pensar da mesma forma que Jó, acreditar da mesma forma que ele. Jó sabia que Deus estava trabalhando em seu favor, mesmo que ele não conseguisse ver, compreender o que estava acontecendo de fato. Assim como Jó, devemos ter a certeza de que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor, Jesus Cristo, que vive e age ao nosso favor, ele não é um Deus distante, mas está próximo e ativo, resgatando-nos do problema, nos resgatando das dificuldades, nos resgatando do sofrimento, nos resgatando de um fracasso, de uma derrota. Ele está sempre pronto para nos resgatar de nossas dificuldades e principalmente nos resgatar dos nossos pecados. Essa certeza deve nos dar paz, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Amém? Por fim, Jó, ele vai dizer, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aqui é a esperança da vitória final de Deus. Ei, eu tenho esperança na vitória final do meu Deus. Deus terá vitória sobre esta situação. Deus terá vitória e eu estou nele. E se Deus vai ter vitória final sobre essa situação, então significa que nós já podemos comemorar, porque a vitória final, o triunfo final, vem do nosso Deus. Jó não apenas acredita no seu Redentor, que ele vive,
mas também que no final Deus prevalecerá sobre todas as coisas. Ele tinha aqui, meus irmãos, Jó tinha aqui a certeza de que, por mais dolorosa que fosse a situação no presente, Deus teria a vitória final. Deus teria a vitória final. Esta é uma visão de redenção que vai além do sofrimento imediato e aponta para o triunfo eterno de Deus. Jó nos ensina a olhar para a vitória final de Deus sobre o mal e sobre o sofrimento. A esperança cristã não é apenas para agora. A nossa esperança não é apenas para agora, mas também para o futuro eterno, quando Deus restaurará todas as coisas, mesmo em momentos de dores, mesmo em momentos de angústia, podemos ter confiança de que no final Deus vencerá e nos concederá vitória. Vitória, vitória. Agora, precisamos perseverar na fé, mesmo quando não entendemos os caminhos do nosso Deus. Mesmo quando não entendemos os seus caminhos, Senhor, nos ajuda a entender. Essa deve ser a nossa oração. Mesmo quando nós não estamos entendendo nada, Senhor, me ajude a entender os seus caminhos, me ajuda a entender os seus planos. Essa deve ser a nossa oração e não a murmuração. Nos ajuda a entender os teus caminhos. Aleluia! Jó escolheu manter a sua fé. E essa deve ser a minha, a sua, a nossa escolha em meio aos sofrimentos, em meio às batalhas da vida. Ele não entendia por que estava passando por aquilo, mas ele decidiu confiar em Deus e em sua soberania. Você deve falar: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu decido hoje confiar em Ti e em sua soberania para com a minha vida. Porque às vezes no meio da nossa caminhada nós encontramos lutas, dores, e nós não conseguimos entender os propósitos destas nossas lutas. No entanto, a fé de Jó nos desafia a perseverar, mesmo quando não compreendemos totalmente os caminhos de Deus. Devemos confiar que, embora não vejamos o todo, não é? Mas Deus está no controle e Ele tem um propósito divino em tudo. Ei, confia no Redentor como seu advogado e intercessor. Meu Redentor, meu Redentor. Nós temos um advogado que intercede por nós, Jesus Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Que eu e você possamos manter uma fé inabalável em meio às dificuldades. Eu quero orar por você e eu sei que tem muitas pessoas que o Senhor está falando aos seus corações através da maior revelação que é esta palavra. Eu quero orar em poucos minutos com vocês. Eu quero interceder a Deus e eu creio, meu irmão, que o Senhor vai te dar forças para você aguentar firme no meio desta luta e sair do outro lado vencedor, vencedora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória permanece para todo o sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me coloco diante de sua presença em oração, em mais um dia, em mais um momento de fé e de esperança neste dia maravilhoso. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Pai, ó meu Deus, Senhor, esta passagem bíblica nos convida, meu Pai, nos momentos de dores e aflições, a lembrar desta palavra, sabendo que o Senhor vive, mesmo quando as circunstâncias são difíceis e nós não entendemos o porquê do sofrimento. Senhor, quando mantemos a nossa fé em Ti, ó Deus, a nossa confiança em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso Redentor e que Ele tem um plano que culminará na vitória final. Isso nos dá alegria, isso nos dá paz ao coração, meu Pai. Senhor Jesus, Senhor Jesus. É mais uma vez, é mais um momento, é mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu em sua santa e bendita, maravilhosa presença. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui com os nossos irmãos neste canal, ó Pai, e eu não só peço por eles, mas pela família deles também, familiares, amigos, vizinhos. Meu Deus, eu entrego-os em tuas mãos. Pai, tu sabes que muitas vezes eu cito os nomes aqui neste canal, mas outras vezes não tenho condição de citar os nomes, mas o Senhor conhece e sabe as necessidades de cada uma destas pessoas. Tem gente que me telefonam, tem gente que me ligam, mandam mensagens, ó Deus, rogando as orações, pessoas que rogam orações por familiares, por amigos, por vizinhos, por alguém da família, pessoas que rogam as nossas orações e algumas que chegam até mesmo a dizer que só um milagre e olhe lá. Pai querido, Pai amado, eu sei que o Senhor tem um plano, um propósito para com as nossas vidas, porque nós decidimos confiar no Senhor. Eu decidi confiar no Senhor, independente do que o Senhor faça ou não. Eu confio em Ti, eu acredito em Ti, ó Pai, independente da circunstância, ó Pai, eu confio em Ti, Pai, e eu sei que assim como Jó teve vitória final, também teremos vitória, também teremos a bênção do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra. É mais uma vez, meu Deus, que eu me coloco diante de Sua presença em oração, com o meu coração voltado a Ti, meu Pai. Eu clamo, eu suplico, porque a Tua palavra nos diz: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus e meu Pai, manifesta sobre a vida deste homem e desta mulher, manifesta a sua glória, o seu poder de uma maneira toda especial. Aqui tem pessoas, ó Pai, passando por circunstâncias
desfavoráveis, meu Pai, pessoas passando por situações, ó Pai, desfavoráveis, meu Deus, atravessando pelo vale da sombra da morte, mas mesmo assim ela decidiu confiar no Senhor. Ele decidiu acreditar no Senhor. Meu Deus e meu Pai, decidiu manter uma fé inabalável em meio ao sofrimento, assim como Jó manteve uma fé inabalável. Pai querido, Pai amado, vai tocando agora neste homem, nesta mulher, nesta família, nesta casa, neste lar, e vai levantando aqueles que estão caídos, vai fortalecendo aqueles que estão abatidos. Oh meu Pai, atende a nossa oração, o nosso clamor. A tua palavra diz: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus e meu Pai, eu entrego os meus irmãos, as minhas irmãs nas mãos do Senhor, e eu repreendo toda ação do diabo. Onde estiver uma ação de Satanás, que caia por terra, que seja repreendido, banido pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo, Pai, nos ajuda, ó Pai, em meio à dor, a não perder a nossa confiança, ó Deus, em Ti, mas manter a certeza de que o nosso Redentor vive e que teremos vitória. É nele, a vitória será grandiosa. Pai, eu entrego os meus amados irmãos e irmãs na tua presença, nas tuas mãos, e que haja um mover do alto céu sobre esta vida, esta casa, esta família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Declare: o meu Redentor vive e terá a vitória final. O meu Redentor vive e terá a vitória final. O meu Redentor vive e terá a vitória final. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E nele, eu e você somos mais do que vencedores, não é, meus irmãos? Eita glória, hein? Isso, vão declarando aí. Aleluia! Isso! Eu sei que o meu Redentor vive e terá vitória final. Eu sei que ele vive e que terá a vitória final. O meu Redentor vive e ele terá a vitória final. Eu creio, declaro em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero perguntar, tem alguém aqui neste momento que você deseja entregar-se a Cristo Jesus, recebendo Jesus como seu único, suficiente Salvador da alma? Tem alguém que você deseja aceitar, voltar, renovar a aliança com Deus? Se tiver alguém, é só você dizer: pastor, eu quero aceitar, eu quero voltar para Jesus, eu quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Então diga: eu quero, e ore comigo assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Você que está afastado, quer voltar? Quer? Então ore: Senhor Jesus, retorno para os teus caminhos, de onde eu nunca deveria ter saído. Agora você que está desconcertado, quer fazer um concerto com Deus? Quer? Então ore: Jesus, perdoe os meus pecados. Eu faço um concerto, eu renovo a minha aliança com o Senhor agora. Bom, você que aceitou, voltou para Jesus, renovou a aliança, ore: Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, Senhor Jesus.
Pastor Vanderlei, o que faço? Eu aceitei, voltei, renovei a aliança com Deus. O que faço, pastor? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Procure a liderança desta igreja. Diga que você aceitou Jesus e que você quer servir a Deus, o nosso Pai. Parabéns! Deus abençoe pela sua decisão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui. Eu volto com vocês no horário das 22 horas. Eu retorno com vocês no horário das 22 horas, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Orei por você e abençoei a sua vida em nome de Jesus. Creia, tá, meu irmão? Você vai dar testemunho essa semana, hein?